Descobri a medusa em você e a descrevi com clareza. A primeira vez que ouviu falar nisso, você me proclamou um novo gênio. Você se lembra? Sem dúvida. Foi na Escandinávia, quando você andava à procura de um novo Lenin. Eu tinha outras coisas a fazer e declinei dessa honra. Você também me proclamou um novo Darwin, Marx, Pasteur e Freud. Já naquela época eu lhe dizia que você conseguiria falar e escrever tão bem quanto eu. Se pelo menos, ó Zé Ninguém abençoado, você parasse de dar vida aos outros, porque esses gritos de vitória embaçam o raciocínio e entorpecem sua natureza criativa. Não é verdade, Zé Ninguém, que você persegue mães solteiras por serem imorais? Não é verdade que você traça uma distinção nítida entre filhos legítimos e ilegítimos? Que lastimável criatura você é, correndo a esmo nesse vale de lágrimas. Você não conhece o significado das suas próprias palavras. Você cultua o menino Jesus. O menino Jesus nasceu de uma mãe sem certidão de casamento. O que você cultua no menino Jesus? Pobre Zé Ninguém, dominado pelo casamento, é seu próprio anseio pela liberdade sexual. Você exaltou o menino Jesus, ilegítimo, tornou-o filho de Deus, que não considerava nenhuma criança ilegítima. Mas então, cruel e mesquinho, como é, você começou, na pessoa do apóstolo Paulo, a perseguir os filhos do verdadeiro amor e a dar aos filhos do verdadeiro ódio a proteção das suas leis religiosas. Você é vil, Zé Ninguém. Você dirige seu automóvel, atravessando pontes concebidas pelo grande Galileu. Você sabe, Zé Ninguém de todos os países, que o grande Galileu gerou 3 filhos fora do casamento? Isso você não conta aos seus alunos. E não foi essa uma das razões para a perseguição a Galileu? E você sabe, Zé Ninguém da pátria de todos os povos eslavos, que o grande Lenin, pai de todos os trabalhadores do mundo, ou de todos os eslavos, ao chegar ao poder aboliu o casamento compulsório? Você sabe que ele próprio viveu com uma mulher sem oficializar o casamento? Disso você fez segredo, não é, Zé Ninguém? E depois, através do seu grande líder de todos os eslavos, você restabeleceu as antigas leis do casamento por ser incapaz de incorporar à sua vida o grande feito de Lenin. Disso tudo, você nada sabe. O que são para você a verdade, a história e a luta pela liberdade? E afinal de contas, quem é você para ter opinião própria? Você nem suspeita que foram sua própria imaginação lasciva e sua irresponsabilidade sexual que fizeram com que você se algemasse com tais leis do casamento. Já disse antes e vou repetir, você se sente desgraçado e pequeno, fétido e mentalmente mutilado. Você se sente impotente, tenso, rígido, sem vida e vazio. Você não tem namorada. Ou, se a tem, sua única intenção é trepar com ela para provar que é homem. Você não conhece o significado do amor. Você tem prisão de ventre. Você toma laxantes. Você cheira mal. Sua pele é pegajosa ou áspera como couro. Você não sente nada pela criança no seu colo e por isso quer transformá-la num cachorrinho espancado. A vida inteira você foi atormentado pela impotência. Ela se insinua em todos os seus pensamentos. Interfere em seu trabalho. Sua mulher o deixou porque você não sabia lhe dar amor. Você sofre de compulsões, palpitações e tensões nervosas. Não consegue parar de pensar em sexo. Alguém lhe fala da minha economia sexual? Diz que eu compreendo e quero ajudá-lo. Quero torná-lo capaz de ter vida sexual à noite para poder trabalhar durante o dia,
livre de interferências de pensamentos sobre sexo. Quero que sua mulher fique feliz nos seus braços, não desesperada. Quero que seus filhos tenham o rosto rosado, não pálido. Que sejam amorosos, não cruéis. Mas você diz, o sexo não é tudo nesta vida. Existem outras coisas mais importantes. É assim que você é, Zé Ninguém. Ou talvez, Zé Ninguém, você seja um marxista, um revolucionário profissional, futuro líder dos trabalhadores do mundo, futuro pai de alguma pátria soviética. Você quer livrar o mundo dos sofrimentos. As massas enganadas fogem de você. E você corre atrás delas aos gritos. Parem, parem, massas trabalhadoras. Não estão vendo que eu sou seu libertador? Por que não admitem? Abaixe o capitalismo. Eu estilo vida nas suas massas, revolucionários a ninguém. Eu lhes mostro a desgraça de suas vidinhas. Elas me ouvem, ficam radiantes de entusiasmo e esperança e correm para suas organizações, porque esperam me encontrar ali. E o que é que você faz? O sexo é uma aberração pequeno-burguesa, diz você. Tudo depende de fatores econômicos. E lê o livro de Van de Velde sobre técnicas amorosas. Quando um grande homem se dedicou a construir um alicerce científico para sua emancipação, você o deixou morrer de fome. Esmagou a primeira campanha da verdade contra o seu afastamento das leis da vida. Quando mesmo assim, apesar de você, a campanha se revelou vitoriosa, você assumiu sua administração e a esmagou uma segunda vez. Na primeira vez, o grande homem dissolveu sua organização. Na segunda vez, ele não pôde opor-se a vocês, pois estava morto. Você não compreendeu que no trabalho que você faz, ele havia encontrado a força vital que gera valores. Você não compreendeu que sua teoria da sociedade destinava-se a proteger a sua sociedade contra o Estado. Você não compreendeu absolutamente nada. E mesmo com seus fatores econômicos, você não realiza nada. Um homem sábio e admirável trabalhou toda a vida procurando ensinar-lhe que você precisa melhorar a economia se quiser extrair alguma coisa da vida. Que uma civilização não pode ser construída por famintos, mas exige o desenvolvimento de cada esfera da vida. Que você precisa livrar sua sociedade de toda a tirania. Esse homem, verdadeiramente grande, cometeu apenas 2 erros em seus esforços para iluminar você. Ele acreditou que você era capaz de liberdade e capaz de salvaguardar sua liberdade uma vez que a conquistara. Seu segundo erro foi proclamar ditador você, o proletário. E você, Zé Ninguém? O que você fez com a riqueza intelectual do grande homem? Ele lhe deu ideias elevadas, de longo alcance, mas você guardou apenas uma palavra retumbante: ditadura. De toda a superabundância de um grande e caloroso coração, restou apenas uma palavra: ditadura. Você jogou fora tudo mais: liberdade, respeito pela verdade, libertação da escravidão econômica, pensamento construtivo, metódico. Só uma palavra infeliz, embora bem intencionada, permaneceu em você: ditadura. A partir desse pequeno equívoco por parte de um sábio, você criou um enorme sistema de mentiras, perseguições, torturas, prisões, carrascos, polícia secreta, informantes, delatores, uniformes, marechais e medalhas. Todo o resto você jogou fora. Agora está começando a compreender como você é, Zé Ninguém? Ainda não? Pois bem, vamos tentar mais uma vez.
você confundiu as condições econômicas do seu bem-estar na vida e no amor com a máquina. A emancipação do homem com a grandeza do Estado. A disposição a fazer sacrifícios por grandes objetivos, com a estupidez e teimosia da disciplina partidária. O despertar de milhões com a exibição do poderio bélico. Amor livre com o estupro indiscriminado quando veio à Alemanha. A abolição da pobreza com o extermínio dos pobres, fracos e indefensos. Cuidado às crianças com a criação de patriotas. Planejamento familiar com medalhas para as mães de 10 filhos. Você mesmo não foi vítima dessa sua ideia da mãe de 10 filhos? A pátria do proletariado não foi o único país em que a funesta palavra ditadura ecoou nos seus ouvidos. Em outros lugares, você a vestiu com uniformes resplandecentes, e do seu meio se engendrou o pintor de paredes sádico, místico e impotente que o levou ao terceiro Reich, e 60 milhões de sua espécie à morte. E você continuou gritando, urra, urra, urra. É assim que você é, Zé Ninguém, mas ninguém ousa lhe dizer, porque tem medo de você, querem que você continue em Zé Ninguém. Você devora sua felicidade. Você nunca experimentou felicidade em plena liberdade, Zé Ninguém. É por isso que a consome. Por isso que não assume nenhuma responsabilidade pela preservação da sua felicidade. Você não aprendeu, porque nunca teve oportunidade, a cultivar sua felicidade com carinho, como um jardineiro cultiva suas flores e um lavrador seu trigo. Grandes cientistas, poetas e filósofos mantiveram-se afastados de você, Zé Ninguém, porque na sua companhia é fácil devorar a felicidade, mas é difícil cultivá-la, e eles estavam ávidos por cultivar a deles. Não está entendendo o que eu quero dizer, Zé Ninguém? Pois vou explicar. Um pesquisador trabalha com afinco durante 10, 20, 30 anos em sua ciência, sua máquina ou sua ideia social. A novidade do que faz é um cargo assombroso, e ele precisa aguentá-lo sozinho. Ao longo dos anos, ele sofre com as imbecilidades do Zé Ninguém, com seus ideais e ideias falsas e desprezíveis. Aprende a analisá-los e a entendê-los, e finalmente os substitui por ideias novas. Você não o ajuda nesse trabalho, Zé Ninguém. Longe disso. Você não vai até ele e diz: meu amigo, estou vendo o quanto você trabalha. Também percebo que está trabalhando na minha máquina ou trabalhando por meu filho, minha esposa, meu amigo, minha casa, meu campo. Há muito tempo sou atormentado por problemas, mas não consigo ajudar a mim mesmo. Posso ajudá-lo a me ajudar? Não, Zé Ninguém. Você nunca vai procurar quem o ajuda para lhe dar ajuda. Você dá vivas, joga cartas, berra em alguma luta ou trabalha como um escravo em alguma fábrica ou mina, mas nunca se oferece para ajudar quem o ajuda. E vou lhe dizer por que motivo. Porque no início do trabalho, o pesquisador não tem nada a oferecer, a não ser ideias. Não oferece lucros, aumento de salário, nenhuma escala de níveis salariais negociada por sindicato, abono de Natal, nem qualquer dos confortos da vida. Tudo o que tem a dividir são problemas, e você não quer saber disso. Talvez você já tenha mais problemas do que precisa. No entanto, se você apenas se mantivesse à distância e se abstivesse de ajudá-lo, o pesquisador não se entristeceria por sua causa. Ele não pensa, se preocupa e pesquisa por você. Faz tudo isso porque é motivado pela sua própria vitalidade funcional. Ele deixa que os líderes dos partidos e os sacerdotes o atendam, cuidem de você e se compadeçam de você.
acha que já está mais do que na hora de você aprender a cuidar de si mesmo. Você, porém, não se contenta em não ajudar. Você o atormenta e cospe nele. Quando, depois de anos de trabalho árduo, o pesquisador afinal chega a entender por que você é incapaz de dar à sua mulher felicidade no amor, você vai e diz que ele é um depravado sexual. Você diz isso porque você é um depravado sexual e, portanto, incapaz de amar, mas isso nunca chega a lhe ocorrer. Se o pesquisador acabou de descobrir por que as pessoas estão morrendo de câncer feito moscas, e se você, Zé Ninguém, é um catedrático de oncologia com uma boa remuneração num hospital de câncer, você diz que ele é um vigarista, que não sabe nada sobre os germes do ar, que gastou ou recebeu dinheiro demais para a pesquisa. Ou você lhe pergunta se ele é judeu ou estrangeiro, ou ainda insiste em examiná-lo para determinar se ele é qualificado para lidar com o seu câncer. E você prefere deixar que inúmeros pacientes de câncer morram a admitir que ele descobriu o que permitiria que você salvasse seus pacientes. Seu status acadêmico, sua conta bancária ou seus contatos com a indústria nuclear significam mais para você do que a verdade e o conhecimento. Zé Ninguém, você é e continua sendo um pequeno e vil. Repito, além de não ajudar, você ainda prejudica o trabalho que o pesquisador faz por você ou no seu lugar. Agora você compreende por que a felicidade lhe escapa? A felicidade quer que se trabalhe para alcançá-la e quer ser conquistada. Você, porém, apenas deseja devorar a felicidade. Ela foge por não querer ser devorada. Enquanto isso, o pesquisador conseguiu convencer uma boa quantidade de pessoas de que sua descoberta tem valor prático, de que ela oferece uma possibilidade de compreender certas perturbações psíquicas, de içar cargas, de explodir rochas, de curar tumores ou de enxergar através de matéria opaca com a ajuda de irradiações. Você só acredita nisso depois de ver a notícia nos jornais, porque não confia nos próprios olhos e na própria inteligência. Quando a descoberta sai nos jornais, você vem correndo. De repente, o pesquisador, que há pouco tempo você estava difamando como um charlatão, pornográfico, vigarista e ameaça à moral pública, passa a ser um gênio. Você não sabe o que é um gênio, Zé Ninguém. Da mesma forma que não sabe o que é um judeu, a verdade ou a felicidade. Permita-me relatar o que Jack London disse a respeito do gênio em seu Martin Eden. Tenho certeza de que milhões de vocês leram a obra, mas não compreenderam. Gênio é a marca registrada que vocês colam nos produtos quando os expõem à venda. Se o pesquisador, que até pouco tempo atrás era um sexomaníaco ou um psicótico, acabar se revelando um gênio, você se apressará ainda mais para devorar a felicidade que ele trouxe ao mundo. Na realidade, irá engoli-la, porque milhões de Zés Ninguém sairão a gritar gênio, gênio, em coro com você. As pessoas virão em multidões para comer os produtos na sua mão. Se você for médico, os pacientes afluirão em bandos. Você poderá ajudá-los com maior rapidez e eficácia e ganhará muito mais dinheiro do que antes. E o que há de errado nisso? É o que ouço dizer a ninguém. Não há nada de errado nisso, é claro. Não há nada de errado em se fazer dinheiro com um trabalho bom e honesto. No entanto, é errado não contribuir para a descoberta, não cultivá-la, mas somente explorá-la. Apenas enriquecer com ela. E é exatamente isso que você faz. Não faz nada para levar adiante a grande descoberta na direção certa. Apenas a assume de forma mecânica,
descuidada, gananciosa, estúpida. Você deixa de ver suas possibilidades ou seus limites. Falta-lhe bom senso para ver as possibilidades e, ao mesmo tempo, você ultrapassa os limites. Se, na qualidade de médico ou bacteriologista, você sabe que a febre tifoide e o cólera são doenças infecciosas, com certeza desperdiçará 30 anos de pesquisas à procura de um bacilo do câncer. Tendo aprendido com um grande homem que as máquinas funcionam de acordo com certas leis, você constrói máquinas com o objetivo de matar e considera os seres vivos como máquinas. Sob esse aspecto, você caiu em erro, não há 3 décadas, mas há 3 séculos, pois imprimiu indelevelmente conceitos falsos nas mentes de milhares de trabalhadores do campo científico e, além disso, causou danos diretos e graves à própria vida, já que, com base nessa falácia, em nome da sua dignidade, da sua cátedra, religião, conta bancária ou couraça do caráter, você foi levado a perseguir, difamar, prender ou prejudicar de alguma outra forma qualquer um que estivesse realmente na pista da função vital. Eu sei. Você quer seus gênios e está disposto a homenageá-los. No entanto, você quer gênios simpáticos, bem corporados, moderados, sem nada de insensato. Não há variedade não domesticada que derruba todos os obstáculos e limites. Você quer um gênio limitado, aparado e podado, que possa exibir em desfile pelas ruas das suas cidades sem constrangimento. É assim que você é, Zé Ninguém. Sabe encher o prato, se servir e devorar tudo, mas não consegue criar. E é por isso que você está onde está, e é o que é. Por isso, você passa a vida inteira num escritório lúgubre, batucando numa calculadora, debruçado numa prancheta, preso na camisa de força de um casamento ou ensinando numa sala de aula, apesar de detestar crianças. Você é incapaz de se desenvolver, jamais vai ter uma ideia nova, porque sempre se aposou à vontade e nunca deu nada, porque sempre se serviu do que alguém, outro lhe entregou já pronto. Você não compreende por que isso ocorre e por que precisa ser assim? Posso lhe dizer, Zé Ninguém, porque quando você me procurou com seu vazio interior, sua impotência ou seu distúrbio psíquico, aprendi a reconhecê-lo como um animal rígido. Você só sabe devorar e tomar. É incapaz de criar ou dar, porque sua atitude corporal básica é a da retenção e de uma desconfiança desafiadora, porque entra em pânico quando o impulso primordial de dar e de amar se agita em você. É por isso que você tem medo de dar. E essencialmente seu modo de se apossar significa apenas uma coisa: você precisa se entupir de dinheiro, comida, felicidade e conhecimento, porque se sente vazio, faminto e infeliz, desprovido tanto do verdadeiro conhecimento quanto do desejo de conhecimento. É por isso que você se esforça tanto para se afastar da verdade, Zé Ninguém. A verdade poderia despertar um reflexo de amor. Poderia mostrar, na verdade mostraria, o que eu, mesmo de forma imperfeita, estou tentando lhe mostrar nesse momento. E isso, Zé Ninguém, você não quer. Você só quer ser um consumidor e um patriota. Vocês ouviram isso? Ele está atacando o patriotismo, o baluarte do Estado e da célula germinativa, a família. Precisamos dar um basta nisso.